Olá, amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou falar um pouquinho mais baixo, porque eu tô aqui do lado da neném, ela tá dormindo, mas eu não podia deixar de vir aqui convidar vocês para mais um devocional. Finalmente, hoje eu consegui tirar esse tempinho, né, aproveitar que ela tá dormindo, para gravar para vocês um devocional, compartilhar com vocês mais um devocional, que eu sei que vocês amam tanto, né, participar desse momento junto comigo. Eu tô com essa cara de quem acordou agora, porque eu acordei agora. Convido você que está assistindo esse vídeo a pegar aí a sua Bíblia e abrir no livro de Gênesis, o capítulo 21. E aí nós vamos ler dois versículos, o versículo 2 e o 3 primeiro, e depois nós vamos continuar lendo do 8 até o 21. Então vamos lá. O versículo 2 diz assim: E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E agora nós vamos ler versículo 8 até o 21. E cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que essa tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com meu filho Isaque. E pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos seus olhos acerca do moço e acerca da sua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a sua semente. Mas também do filho dessa serva farei uma nação, porquanto é a tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se, e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus. E disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com um moço que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Pois é, gente, precisei mudar aqui o cenário. Tentei gravar lá por estar mais bonitinho, mas estava acordando a neném, então eu preferi mudar o cenário, vir aqui pra sala para continuar. Mas se você leu aí na sua Bíblia, então agora eu te convido a, junto comigo, a começar a se colocar no lugar de cada personagem dessa narrativa que a gente leu. Como eu sempre faço, né? Se você não assistiu aos outros devocionais, eu vou deixar passando aqui em cima, nos cards, o link para alguns outros vídeos de devocional. E toda vez que é uma narrativa, eu faço assim. Eu gosto de me colocar no lugar dos personagens, pensar como eles se sentiram, né? Como eu me sentiria se eu estivesse no lugar de cada um desses personagens. E aí eu vou começar por Sara. Gente, Sara, por anos esperava pela promessa de ter um filho. E sem ter paciência para esperar o tempo da promessa, o tempo de cumprimento da promessa,
Sara pega Agar e dá ao seu marido para que ele tivesse filhos com ela. E aí eles têm Ismael. Eu imagino como Sara se sentia quando via Abraão brincando com o filho Ismael, sendo que não era o filho dela, era o filho da escrava. E eu imagino que ela se sentia muito triste. Eu imagino que ela ficava muito triste com aquela situação de não poder dar filhos ao marido. Mas aí chega o dia em que Deus concede a ela a promessa e ela tem Isaac, né? E aquela tristeza agora é transformada em um sorriso, né? Que é Isaac. E imagina a alegria de Sara ao poder, né, pegar nos braços o seu sorriso, a sua alegria, né, de ter a alegria de ter aquele filho agora em seus braços. E na passagem que a gente acabou de ler, fala que quando Isaac foi desmamado, Abraão deu uma festa. E aí eu fico imaginando a alegria de Sara e de Abraão ao comemorar que o filho dela tinha desmamado. Vocês sabem que eu tenho uma filhinha que no dia de gravação desse vídeo ela está com 4 meses e alguns dias. E logo logo vai chegar a introdução alimentar da minha filha. E gente, como eu fico ansiosa por esse momento de poder apresentar a ela os sabores, a comida, sabe? Até hoje ela não sabe qual é o gosto certo das coisas, porque ela apenas mama o leite materno, que altera pouco o sabor, mas logo ela vai conhecer os sabores dos alimentos e isso é empolgante para mim, pelo menos. Isso dá uma alegria saber que você vai poder, sabe, introduzir alimentos que vão ajudá-la a desenvolver e que são saborosos e que nos trazem prazer em comer. E aí Abraão faz aquela festa linda, aquele banquete com várias comidas e chama os amigos e dá uma festa para comemorar o desmame do seu filho Isaac, o filho da promessa. E aí o texto fala que Ismael riu, zombou de Isaac. Eu fiquei tentando imaginar por que será que Ismael estava zombando de Isaac, mas é uma coisa bem comum entre irmãos que haja brincadeiras, briguinhas e essas coisas. Talvez ele estava rindo, achando graça da forma como Isaac estava se alimentando, porque vocês já viram um bebezinho pequenininho, ele faz umas caretas. Será que era por isso? Não sei. Não sei o motivo, mas aquilo indignou Sara. Mas não por ele ter zombado. Se você ler o texto direitinho, você vê que Sara, quando vai falar com Abraão para ele despedir Agar, era porque ela não queria que ele fizesse parte da herança, que ele recebesse a herança junto com Isaac. E aí eu me coloco no lugar de Abraão, quando ele se vê naquela situação. Era o filho dele, gente. Ele amava aquele menino. Ele brincou com ele. Ele amava, era o filho dele. Mas Deus orienta Abraão a fazer aquilo que a esposa tinha mandado. Pode despedir o menino com a sua mãe. Isso me chamou a atenção e eu fiquei por um tempo pensando por que Deus aceitou aquela situação, por que Deus permitiu aquilo. Mas quando a gente continua o texto, continua lendo, a gente vê que Deus tinha um propósito também na vida de Ismael. E dele também faria uma nação. E me colocando no lugar de Abraão, eu vejo o quanto ele sofreu para tomar aquela decisão. Mas ao mesmo tempo eu vejo um exemplo a seguir de confiança que ele teve em Deus, porque ele só conseguiu tomar essa decisão quando o Senhor falou com ele: pode despedir a serva com o menino, porque dele também eu farei uma grande nação. Então o exemplo que Abraão nos deixa é essa confiança no Senhor, confiar de que o Senhor está no controle da situação, confiar de que se o Senhor falou, nós podemos confiar que
tudo vai se encaixar. E me colocando no lugar de Agar, meu Deus, imagine o desespero daquela mulher, gente, quando ela sai com o seu filho apenas com pão e água, por um caminho deserto, sem saber o que se daria da vida dela, porque aquela água ia acabar, aquele pão não seria suficiente para toda a viagem, para todo o percurso que ela teria que percorrer. A verdade é que ela não sabia nem para onde ir. E aí ela se vê em uma situação que, meu Deus, eu não gosto nem de imaginar o lugar dela, né? Ver o filho com sede, pedindo água e não ter uma gota de água para oferecer. Saber que ali seria a morte dele, morrer de sede. E aí Agar resolve deixar o menino ali embaixo de uma árvore, né? E se afastar para não ver a morte do próprio filho tão de perto. Eu imagino quanta dor, quanto sofrimento que ela passou. Agar se afasta e fica ali chorando, se lamentando. E aí naquele momento Deus fala com Agar e abre os olhos dela e ela enxerga o poço de água na frente dela. E aí uma lição que eu tiro desse momento de sofrimento de Agar é que às vezes a gente está com os nossos olhos tão fitos no problema. O nosso foco está tão preso ao problema, à situação ruim que estamos vivendo. A gente fica cego espiritualmente e a gente não consegue enxergar que na nossa frente Deus já colocou a solução para o nosso problema. Então que hoje nós possamos parar por um instante e pensar: qual é o problema que está me deixando cega espiritualmente? E essa é a parte prática do devocional de hoje. Qual é o problema que está fazendo com que você não durma direito, está fazendo com que você não consiga enxergar a provisão de Deus, não consiga enxergar o milagre que Deus está concedendo a você? Anote aí no seu caderninho de devocional qual é o problema que está te cegando espiritualmente. Agora eu quero que você pare por um instante e ore a Deus, entregando a Ele este problema. Se for preciso, chore na presença do Senhor, falando: Senhor, eu não estou enxergando a solução para este problema. Abra os meus olhos espirituais, porque eu tenho certeza que Ele vai mostrar que tem um poço na sua frente. E tudo que você precisa é confiar. Confiar que Deus está no controle dessa situação. Existe uma promessa por trás do seu sofrimento. Outra lição que eu tiro dessa passagem: quando a gente pensa que está sozinho, quando a gente pensa que não tem mais solução para o nosso problema, Deus está presente. E mesmo que Deus fique em silêncio, Ele está agindo em seu favor. Se o seu problema foi entregue nas mãos de Deus, fica tranquilo, porque Ele vai agir. No momento certo Ele vai falar com você, no momento certo Ele vai agir em seu favor. Eu não sei se assim como Ismael, você foi um filho ou uma filha que não estava exatamente nos planos dos seus pais, se você se sente um filho rejeitado da sua família. Mas eu quero dizer que Deus também tem um plano para você. Eu gosto muito daquele versículo que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, Deus pode sim fazer com que todo o seu sofrimento, tudo isso que você passou na sua vida, ou que você tem passado na sua vida, que tudo isso se transforme em bênção, se transforme num testemunho, para que você possa falar dos milagres que Deus tem feito na sua vida. Abra os seus olhos espirituais e veja o poço na sua frente. Abra os seus olhos espirituais e veja que ainda não é a hora de morrer. Você não vai morrer de sede no deserto. Você não vai morrer com essa prova, com essa luta que você está passando. Tem um poço aí na sua frente. Você é que não está vendo ainda. Então é isso, gente. Eu espero muito que essa palavra tenha falado com você, assim como falou comigo. E que nós possamos depositar no Senhor a nossa confiança, que nós possamos louvar a Deus por Ele estar presente em todos os momentos. Um beijo.
Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!